No domingo de Páscoa de 2017, enquanto a maioria dos residentes de uma cidade tranquila no Oregon se preparava para reuniões familiares, Anna Repkina de repente parou de responder às mensagens. Seu telefone ficou em silêncio, e seus amigos e familiares na Rússia, com quem ela sempre manteve contato próximo, começaram a se preocupar. Uma colega de trabalho de um café local, onde Anna havia começado a trabalhar recentemente, notou que ela não apareceu para o seu turno, uma mudança drástica em relação à sua natureza normalmente responsável. Tudo indicava que algo havia dado errado. A última pessoa a ver Anna foi seu noivo, Will Hargrove, um homem com um passado misterioso e muitos segredos. A história de Anna Repkina teve uma reviravolta inesperada em dezembro de 2016, quando ela viajou pela primeira vez para a pequena cidade de Ypsilon, no Oregon. Apenas alguns meses antes dessa viagem, Anna e William Hargrove, um guarda de segurança de 27 anos da cidade tranquila, começaram a se comunicar online. A conexão deles começou em um site de namoro, mas rapidamente evoluiu para chamadas de vídeo e longas conversas. Para Anna, acostumada ao ritmo acelerado e à escala de Moscou-Rips, com sua população de apenas cerca de 150 pessoas, parecia quase exótica. Na época em que se conheceram, Anna estava passando por um período difícil. Seu relacionamento de longa data havia terminado abruptamente, deixando-a sem planos para o futuro que ela havia imaginado e abalando sua confiança. Embora sua vida em Moscou parecesse estável por fora, a turbulência interna de Anna estava crescendo. Ela se tornou mais reservada, buscando consolo em conexões virtuais que eventualmente a levaram a Will. A viagem ao ZEUA foi a tentativa de Anna de escapar de seu ambiente familiar e encontrar uma nova felicidade. Os 10 dias que ela passou com Will deixaram uma forte impressão nela. Ele a encheu de atenção, dando-lhe flores, mostrando-lhe os pontos turísticos locais e levando-a a restaurantes. Will parecia determinado a criar a imagem perfeita do futuro deles juntos, conquistando Anna com seu charme. Apesar das diferenças culturais e de estilo de vida, Anna começou a considerar seriamente uma mudança para o ZEUA. No entanto, essa viagem foi apenas um capítulo de uma história muito mais complicada, enraizada em sua vida em Moscou. Apenas alguns meses antes, Anna não tinha ideia de como sua vida mudaria drasticamente após o doloroso término do relacionamento com seu parceiro de longa data, a quem ela acreditava ser sua alma gêmea. Ela decidiu se inscrever em sites de namoro, descobrindo um mundo completamente novo de conexões com pessoas de todo o mundo. Conhecer Will pareceu uma bênção inesperada. Sua fascinação pela cultura russa e sua capacidade de falar um pouco de russo ajudaram a diminuir a distância entre eles. Para Anna, essas conversas se tornaram mais do que uma distração. Elas lhe deram esperança de um novo capítulo em sua vida. No entanto, seu relacionamento com Will levantou preocupações entre aqueles próximos a ela. Os amigos e familiares de Anna a alertaram contra tomar decisões impulsivas, especialmente dada a distância significativa e as diferenças culturais entre suas vidas. Eles a encorajaram a procurar alguém mais próximo e familiar, mas Anna não estava disposta a ouvir. Ela acreditava que havia algo verdadeiramente especial entre ela e Will. Ao retornar de sua viagem, Anna começou a planejar sua mudança para os Estados Unidos, descartando o ceticismo daqueles ao seu redor. Ypsilon, com sua atmosfera tranquila e isolada, começou a parecer o lugar perfeito para recomeçar. Naquela época, ela não poderia imaginar que essa decisão marcaria o início de eventos ainda mais dramáticos que alterariam drasticamente seu destino. Enquanto isso, Michelle começou a se preocupar cada vez mais com o comportamento de Will. Não fazia muito tempo que ele havia passado mais tempo com ela, falando sobre seu futuro. Mas, no início de 2017, as coisas mudaram. Ele começou a inventar desculpas para evitar ficar em casa, muitas vezes culpando o trabalho ou a necessidade de se encontrar com amigos. Sua atitude em relação a ela se tornou mais distante
embora ele tentasse manter uma aparência externa de normalidade. As suspeitas de Michelle se aprofundaram quando ela encontrou uma conversa em seu telefone em um idioma que ela não reconhecia. Incapaz de entender russo, ela não conseguia entender o que Will estava discutindo, mas seu desconforto continuou a crescer. Ao mesmo tempo, Will estava focado em planejar a mudança de Anna Repkina, uma mulher que ele havia conhecido apenas alguns meses antes. Em dezembro de 2016, ele propôs casamento a ela, embora eles tivessem se conhecido há apenas 10 dias. Anna, ao retornar a Moscou, imediatamente começou a se preparar para sua mudança para o ZEUA. Ela completou a papelada necessária, encerrou seus compromissos de trabalho e até começou a discutir os detalhes de seu casamento iminente. Ela estava totalmente confiante em sua decisão. Will, no entanto, estava cuidadosamente escondendo seus planos de Michelle. O relacionamento deles havia muito tempo atingido um beco sem saída, mas a situação foi ainda mais complicada pelo fato de Michelle não ter tomado medidas para finalizar seu divórcio. Seu marido ainda morava na mesma casa, aumentando a tensão. Will se sentia cada vez mais preso na situação e ansiava por uma mudança. Em janeiro de 2017, Will estava ativamente procurando um lugar para morar para se preparar para a chegada de Anna. Ele apagou suas mensagens, evitou conversas difíceis com Michelle e tentou conciliar suas responsabilidades domésticas com seus planos futuros. No entanto, seu comportamento se tornou mais reservado, o que não passou despercebido por aqueles ao seu redor. Michelle, embora profundamente desconfiada e sem respostas claras, optou por não escalar a situação por enquanto. Seu desconforto, no entanto, permaneceu. Enquanto isso, Anna continuava ansiosa por sua nova vida. Ela acreditava que se mudar para o ZEUA marcaria o início de um novo capítulo. Seus preparativos estavam progredindo sem problemas. E apesar das dúvidas de seus entes queridos, ela permaneceu firme em sua escolha. Will, por sua parte, fez tudo o que pôde para reforçar sua confiança, prometendo que a vida deles juntos no ZEUA seria feliz e gratificante. No entanto, a tensão ao redor deles continuou a crescer, preparando o cenário para eventos que em breve perturbariam seus planos cuidadosamente traçados. Em março de 2017, quando Anna Repkina cruzou o oceano para começar uma nova vida nos Estados Unidos, ela nunca poderia imaginar que sua chegada intensificaria um conflito de longa data escondido sob a superfície da vida aparentemente estável de seu noivo, Will Hargrove. Will a recebeu no aeroporto com um sorriso, mas dentro de alguns dias, Anna percebeu que algo estava errado. O novo apartamento deles em Corvallis, escassamente mobiliado e alugado, parecia mais um esconderijo temporário do que o início de um futuro compartilhado. Will estava frequentemente ausente, alegando obrigações de trabalho, deixando Anna sozinha para se ajustar a uma cultura desconhecida. Os problemas haviam começado meses antes da mudança de Anna, levando até sua chegada. O relacionamento de Will com Michelle Chavez havia se tornado insuportavelmente tenso. Michelle, percebendo que estava perdendo Will, tentou desesperadamente mantê-lo na casa que compartilhavam com seu marido. Esse arranjo incomum de moradia criava uma tensão crescente a cada dia. Will usava cada vez mais o trabalho como desculpa para sair, enquanto Michelle tentava exercer controle sobre ele. Ela começou a notar mudanças, ligações mais frequentes, mensagens secretas e a necessidade repentina de privacidade de Will. Quando ela descobriu mensagens em um idioma desconhecido em seu telefone, optou por não confrontá-lo. Seu medo de perdê-lo superava sua curiosidade sobre a verdade. Enquanto isso, Anna, ainda em Moscou, estava alheia a essas complicações. Ela se concentrou em se preparar para a mudança, inspirada pelas promessas de Will de um futuro brilhante juntos. Suas garantias de uma vida feliz na América pareciam convincentes. Anna completou sua papelada, despediu-se de amigos e colegas de trabalho e ansiava por começar um novo capítulo. No entanto, ela já havia começado a notar a distância emocional ocasional de Will. Suas respostas tardias às mensagens eram explicadas como estando ocupado, embora, no fundo,
ela começasse a sentir um crescente desconforto. Quando Anna chegou, a tensão na casa de Michelle havia atingido um ponto de ebulição. Will não escondia mais sua intenção de começar uma nova vida com Anna, embora não tivesse oficialmente terminado nada com Michelle. Ele saía de casa tarde da noite, voltava de manhã cedo e evitava conversas sérias. Michelle repetidamente tentava conversar com ele, mas ele a tranquilizava a cada vez, dizendo que tudo estava sob controle. A relutância dela em cortar os laços com o marido só aumentava a situação já complicada. Após a chegada de Anna, Will rapidamente alugou um lugar para evitar um confronto direto entre as duas mulheres. Ele não fazia segredo de seus planos de se casar com Anna, mas suas ações pareciam desorganizadas. Anna, tentando se adaptar ao novo ambiente, lutava para entender por que seu noivo estava passando tão pouco tempo com ela. Ela começou a fazer perguntas, mas Will dava respostas vagas. Ele evitava discutir Michelle ou os detalhes de seu passado, deixando Anna cada vez mais confusa. Em abril de 2017, o relacionamento entre Will Hargrove e Michelle Chaves atingiu um ponto de ruptura. A comunicação deles se encheu de demandas e ameaças que haviam se tornado uma parte rotineira de suas interações. Michelle insistia que Will terminasse imediatamente com Anna Hepkina, que estava no Zewa há apenas algumas semanas. Ela deu a ele um ultimato: decidir até 19 de abril ou o relacionamento deles chegaria a um fim permanente. Anna ainda mantinha a esperança de que seu relacionamento com Will se estabilizaria. Ela tentou se ocupar, mas a solidão e as crescentes suspeitas começaram a corroer sua fé no futuro deles. Logo, ela percebeu que Will estava escondendo algo importante. Suas frequentes ausências e relutância em discutir seus planos para a vida na América a faziam questionar o quão sincero ele havia sido desde o início. Will, por sua vez, estava em uma situação precária. Por um lado, ele continuava a tranquilizar Anna sobre suas intenções sérias, enquanto, por outro, tentava acalmar Michelle, prometendo que resolveria tudo em breve. Na realidade, porém, ele não estava tomando nenhuma ação significativa. Enquanto isso, Anna se ocupava com os preparativos do casamento. Seu vestido havia chegado da Rússia, e ela ansiava pelo grande dia. Ela não sabia que por trás de suas costas, Will ainda estava envolvido em uma enxurrada de mensagens com Michelle, cujas demandas se tornavam cada vez mais intensas. Suas trocas haviam chegado a dezenas de milhares de mensagens, com Michelle bombardeando Will diariamente com novos ultimatos, ameaças e súplicas. Will, por sua vez, continuava dizendo a ela que as coisas mudariam em breve. A situação escalou quando Michelle encontrou fotos de Anna nas redes sociais. O que chamou sua atenção foi um anel que Anna estava exibindo em uma das fotos. Para Michelle, isso foi o ponto de ruptura. Ela enviou uma mensagem a Anna, revelando que Will estava enganando as duas. Anna ficou chocada. Will tentou se defender, alegando que Michelle era sua ex que não conseguia aceitar o término. Ele insistiu que ela era emocionalmente instável e estava deliberadamente tentando sabotar o relacionamento deles. Embora Anna inicialmente acreditasse nele, suas conversas com Michelle deixaram nela dúvidas persistentes. Apesar de tudo, os preparativos para o casamento continuaram. No entanto, no dia da cerimônia, as coisas tomaram um rumo inesperado. Anna e Will, junto com suas testemunhas, chegaram ao local para o registro, mas o oficial nunca apareceu. Will fingiu fazer ligações para descobrir o que havia dado errado, mas as ligações eram uma farsa. Mais tarde, foi revelado que ele havia ligado para centros de fliperama em vez do cartório e nem sequer havia solicitado uma licença de casamento. O dia terminou longe do que Anna havia imaginado. A caminho de casa, ainda usando seu vestido de noiva, Anna parou em um McDonald's. As imagens de vigilância capturaram pedindo comida para a viagem, um momento que se tornou um símbolo assustador de sua crescente decepção. Enquanto isso, Michelle continuou a aumentar a pressão sobre Will. Suas mensagens se tornaram mais agressivas, cheias de acusações e ameaças.
Ela exigia que ele terminasse imediatamente seu relacionamento com Anna e voltasse para ela. Em 18 de abril, Michelle mais uma vez enviou uma mensagem a Will, exigindo uma decisão final. Ele respondeu dizendo que tudo seria resolvido até as 18h do dia seguinte. Ela interpretou suas palavras como uma promessa de que ele faria sua escolha e decidiu esperar. Em 20 de abril de 2017, algo aconteceu em uma área arborizada perto de Ypsilon que abalou a pequena cidade. Enquanto caminhava por uma trilha, um residente local tropeçou nos restos de uma mulher. Espalhados ao redor de seu corpo estavam sacos plásticos pretos, embalagens de comida e bitucas de cigarro. Um único tiro na cabeça foi determinado como a causa de sua morte. No local, a polícia coletou tudo que poderia ser relevante para o caso, incluindo itens que poderiam pertencer ao perpetrador ou a transeuntes. O local rapidamente se tornou o foco da mídia local e de uma grande investigação criminal. No dia anterior, no domingo de Páscoa, Will Hargrove parecia ter um dia típico. No entanto, suas ações estavam repletas de contradições. De manhã, ele desligou o telefone, cortando o contato com Michelle Chavez. Enquanto ela estava na reunião de Páscoa da mãe, ela tentou repetidamente entrar em contato com ele, deixando mensagens de voz que não foram respondidas, aumentando sua ansiedade. Mais tarde à noite, Will finalmente entrou em contato com ela, alegando que seu carro havia quebrado e causado um atraso. Michelle, embora aceitasse sua explicação, notou que ele parecia estranho. Sua voz estava tensa e seu tom hesitante. Após a breve conversa, Will sugeriu que se encontrassem em Ypsilon. Ele a esperou no estacionamento de uma loja local, onde as imagens de vigilância o capturaram comprando uma garrafa de Pepsi, um maço de cigarros e alguns doces. Quando Michelle chegou, a discussão começou com suas perguntas. Ela exigiu saber por que ele não havia atendido suas ligações e onde ele havia passado o dia. Will garantiu a ela que tudo estava resolvido e que Anna Repkina não fazia mais parte de sua vida. Ele afirmou que Anna havia partido após uma discussão acalorada e havia arrumado suas coisas. Michelle pressionou por mais detalhes, mas Will desviou de suas perguntas, insistindo repetidamente que agora não havia nada impedindo que eles ficassem juntos. Depois, eles entraram no carro de Will e dirigiram para um local isolado fora da cidade, onde a conversa continuou. A noite terminou com um encontro íntimo no veículo. Após isso, Will levou Michelle de volta ao carro dela. Ela voltou para a casa da mãe e retomou o jantar de Páscoa, parecendo relaxada e contente, como os familiares lembraram mais tarde. Naquela noite, Will foi para a cidade, e suas ações nas próximas horas se tornariam uma parte crucial da investigação. As câmeras de vigilância o capturaram fazendo uma série de paradas. Em um caixa eletrônico, ele sacou US 200 da conta bancária de Anna. Mais tarde, ele visitou um posto de gasolina, onde encheu o tanque e entrou na loja de conveniência. De acordo com um funcionário da loja, Will parecia angustiado, reclamando de uma noiva que supostamente o havia deixado, chegando a chorar. O funcionário o confortou com um abraço. Após deixar o posto de gasolina, Will continuou a sacar dinheiro da conta de Anna. Ele sacou o US-600 em outro caixa eletrônico e depois depositou o dinheiro em sua conta bancária pessoal. Mais tarde, naquela noite, ele usou os fundos para pagar integralmente o empréstimo do carro, provavelmente para evitar a reposição. No dia seguinte, a descoberta do corpo de uma mulher em uma área arborizada perto de Ypsilon levantou mais perguntas do que respostas. As evidências coletadas no local começaram a formar uma linha do tempo que logo ligou a morte às atividades de Will Hargrove. Os investigadores rapidamente se concentraram no telefone de Anna Repkina, que foi encontrado durante uma busca na casa de Michelle Chavez. Michelle inicialmente afirmou que o telefone era dela, mas depois admitiu que Will o havia dado a ela. Essa revelação se tornou uma peça-chave de evidência. Usando dados de GPS do telefone, a polícia determinou que ele havia estado na área arborizada perto de Ypsilon, cerca de um mês antes da morte de Anna.
O local era remoto e raramente visitado pelos moradores, aumentando ainda mais as suspeitas. Como parte da investigação, os amigos de Will compartilharam detalhes sobre seu comportamento estranho. Ele frequentemente falava sobre querer voltar no tempo e consertar as coisas, muitas vezes mencionando uma data específica, 15 de abril. Ele havia feito pesquisas online sobre a possibilidade de viagem no tempo e disse aos amigos que venderia sua alma para desfazer um erro. Esse comportamento incomum chamou a atenção dos investigadores. Mas o verdadeiro avanço veio de um homem chamado Kevin Thompson. Kevin revelou que, semanas antes da morte de Anna, Will havia emprestado uma espingarda dele. Embora Kevin não tenha pensado muito nisso na época, ele notou que a arma nunca foi devolvida. Esse detalhe se alinhou com as evidências da cena do crime. Os investigadores encontraram um estojo de munição usado que correspondia ao tipo de munição usada pela espingarda emprestada. Outra peça crítica de evidência foi um recibo de um restaurante KFC, encontrado entre o lixo na cena do crime, datado do mesmo dia da morte de Anna. O recibo revelou duas transações, uma paga em dinheiro e outra com um cartão registrado em nome de Kevin. Quando questionado, Kevin confirmou que havia comido no KFC naquele dia com um amigo, Will. Will havia pago em dinheiro, mas não se livrou do recibo, ligando-o diretamente à área. No dia anterior, no domingo de Páscoa, Will Hargrove parecia ter um dia típico. No entanto, suas ações estavam repletas de contradições. De manhã, ele desligou o telefone, cortando o contato com Michelle Chavez. Enquanto ela estava na reunião de Páscoa da mãe, ela tentou repetidamente entrar em contato com ele, deixando mensagens de voz que não foram respondidas, aumentando sua ansiedade. Mais tarde à noite, Will finalmente entrou em contato com ela, alegando que seu carro havia quebrado e causado um atraso. Michelle, embora aceitasse sua explicação, notou que ele parecia estranho. Sua voz estava tensa e seu tom hesitante. Após a breve conversa, Will sugeriu que se encontrassem em Y. Ele a esperou no estacionamento de uma loja local, onde as imagens de vigilância o capturaram comprando uma garrafa de Pepsi, um maço de cigarros e alguns doces. Quando Michelle chegou, a discussão começou com suas perguntas. Ela exigiu saber por que ele não havia atendido suas ligações e onde ele havia passado o dia. Will garantiu a ela que tudo estava resolvido e que Anna Repkina não fazia mais parte de sua vida. Ele afirmou que Anna havia partido após uma discussão acalorada e havia arrumado suas coisas. Michelle pressionou por mais detalhes, mas Will desviou de suas perguntas, insistindo repetidamente que agora não havia nada impedindo que eles ficassem juntos. Depois, eles entraram no carro de Will e dirigiram para um local isolado fora da cidade, onde a conversa continuou. A noite terminou com um encontro íntimo no veículo. Após isso, Will levou Michelle de volta ao carro dela. Ela voltou para a casa da mãe e retomou o jantar de Páscoa, parecendo relaxada e contente, como os familiares lembraram mais tarde. Naquela noite, Will foi para a cidade, e suas ações nas próximas horas se tornariam uma parte crucial da investigação. As câmeras de vigilância o capturaram fazendo uma série de paradas. Em um caixa eletrônico, ele sacou US 200 da conta bancária de Anna. Mais tarde, ele visitou um posto de gasolina, onde encheu o tanque e entrou na loja de conveniência. De acordo com um funcionário da loja, Will parecia angustiado, reclamando de uma noiva que supostamente o havia deixado, chegando a chorar. O funcionário o confortou com um abraço. Após deixar o posto de gasolina, Will continuou a sacar dinheiro da conta de Anna. Ele sacou o US-600 em outro caixa eletrônico e depois depositou o dinheiro em sua conta bancária pessoal. Mais tarde, naquela noite, ele usou os fundos para pagar integralmente o empréstimo do carro, provavelmente para evitar a reposição. No dia seguinte, a descoberta do corpo de uma mulher em uma área arborizada perto de Y levantou mais perguntas do que respostas. As evidências coletadas no local começaram a formar uma linha do tempo que logo ligou a morte às atividades de Will Hargrove. Os investigadores rapidamente se concentraram no telefone de Anna Repkina,
que foi encontrado durante uma busca na casa de Michelle Chaves. Michelle inicialmente afirmou que o telefone era dela, mas depois admitiu que Will o havia dado a ela. Essa revelação se tornou uma peça-chave de evidência. Usando dados de GPS do telefone, a polícia determinou que ele havia estado na área arborizada perto de Y, cerca de um mês antes da morte de Anna. O local era remoto e raramente visitado pelos moradores, aumentando ainda mais as suspeitas. Como parte da investigação, os amigos de Will compartilharam detalhes sobre seu comportamento estranho. Ele frequentemente falava sobre querer voltar no tempo e consertar as coisas, muitas vezes mencionando uma data específica, 15 de abril. Ele havia feito pesquisas online sobre a possibilidade de viagem no tempo e disse aos amigos que venderia sua alma para desfazer um erro. Esse comportamento incomum chamou a atenção dos investigadores. Mas o verdadeiro avanço veio de um homem chamado Kevin Thompson. Kevin revelou que, semanas antes da morte de Anna, Will havia emprestado uma espingarda dele. Embora Kevin não tenha pensado muito nisso na época, ele notou que a arma nunca foi devolvida. Esse detalhe se alinhou com as evidências da cena do crime. Os investigadores encontraram um estojo de munição usado que correspondia ao tipo de munição usada pela espingarda emprestada. Outra peça crítica de evidência foi um recibo de um restaurante KFC, encontrado entre o lixo na cena do crime, datado do mesmo dia da morte de Anna. O recibo revelou duas transações, uma paga em dinheiro e outra com um cartão registrado em nome de Kevin. Quando questionado, Kevin confirmou que havia comido no KFC naquele dia com um amigo, Will. Will havia pago em dinheiro, mas não se livrou do recibo, ligando-o diretamente à área.